Em um conflito armado com a Rússia, o exército britânico, com sorte, durará 2 semanas, adverte militar. A Rússia pode destruir o exército inglês em poucos dias, no caso de uma guerra potencial, escreve o tabloide britânico Express. As forças armadas inglesas terão sorte se conseguirem conter a Rússia durante 2 semanas, no caso de uma guerra convencional. A guerra na Ucrânia esgotou o estoque nacional de armas e o que resta no Reino Unido durará no máximo um par de meses, advertiu o tenente-coronel aposentado Stuart Crawford. A necessidade de o país se preparar para a guerra também foi declarada pelo chefe do Estado-Maior do Reino Unido, Roland Walker. Na sua opinião, daqui a 3 anos o Ocidente terá problemas com a Rússia. Para ser honesto, em terra não será fácil para nós colocar 2 brigadas blindadas no campo de batalha. E se elas estiverem envolvidas em combates diretos contínuos, como vemos na Ucrânia, então essas brigadas poderiam durar 2 semanas ou cerca disso, até serem retiradas ou rotacionadas para reequipar, rearmar e descansar, previu Crawford. O problema aqui é que podemos não ter pessoal, equipamento ou material para reconstituí-los como uma força de combate novamente, acrescentou. A quantidade real de nossas munições é de pôr o cabelo em pé, disse Crawford. Rússia inicia a terceira etapa de treinamento de forças nucleares não estratégicas. A Rússia iniciou a terceira fase de treinamento de forças nucleares não estratégicas, informou o Ministério da Defesa. De acordo com a decisão do presidente da Rússia, iniciou-se a terceira fase do exercício das forças nucleares não estratégicas. Durante o exercício serão trabalhadas as questões de preparação das Forças Armadas da Federação da Rússia para o uso em combate de armas nucleares não estratégicas, observou o Ministério. Assim, os militares das unidades de aviação da Força Aeroespacial envolvidos em manobras treinarão equipamento com unidades especiais de combate dos meios aéreos de ataque e voos para áreas designadas de patrulha. Por sua vez, o pessoal das unidades de mísseis dos distritos militares do Sul e Central vai realizar tarefas de treinamento e combate para obter munição de treinamento especial para complexo de mísseis tático operacional Iskander-M para munir com eles mísseis portadores de sua movimentação sigilosa para posições designadas para preparação de lançamentos eletrônicos. O objetivo desta etapa de exercício é manter a prontidão do pessoal e dos equipamentos das unidades de combate de uso de armas nucleares não estratégicas da Rússia para a realização de tarefa de combate, ressalta o Ministério da Defesa da Rússia. O exército ucraniano perdeu o núcleo de militares mais experientes, diz ex-tenente-coronel. Em 2 anos de operação militar especial, a Ucrânia perdeu o núcleo de seus militares mais experientes e está tendo problemas com a qualidade dos mobilizados, disse o ex-tenente-coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia, Valery Prozorov. Se eles conduzirem a mobilização de formas bastante duras, o número de pessoas na Ucrânia não se esgotará ainda por muito tempo, declarou ele. Por isso, não se deve pensar que Kiev já perdeu todas as suas reservas de mobilização, acredita o ex-funcionário do serviço ucraniano. Outra coisa é que eles têm problemas muito sérios com os combatentes treinados e experientes. Em 2 anos, eles basicamente perderam o núcleo dos militares que eram experientes, que vieram para a frente em 2022 como voluntários. E este núcleo foi quebrado. Foram ou mortos ou feridos, ou ficaram incapacitados. Portanto, sim, eles têm sérios problemas, não quantitativos, mas qualitativos, disse Prozorov.
Em maio, a Ucrânia adotou uma lei de reforço da mobilização, segundo o qual todas as pessoas aptas para o serviço militar em um prazo de 60 dias após a entrada em vigor do documento devem atualizar seus dados nos centros de recrutamento. As datas de desmobilização dos que forem agora combater não estão especificadas no documento. Em abril, Vladimir Zelensky reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos. Apesar de os regulamentos serem cada vez mais rigorosos, há apelos para reduzir ainda mais a idade de recrutamento para 18 anos. Scott Ritter: sanções antirrussas da União Europeia voltaram como um bumerangue para a Europa. O ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e ex-inspetor de armas da ONU, Scott Ritter, disse que foram os Estados Unidos que estavam por trás da decisão da União Europeia de começar a sancionar a Rússia. O que ele disse está ligado aos acordos de Minsk na Ucrânia, documentos que Paris, Berlim e Kiev nunca planejaram implementar. Os pacotes de sanções da União Europeia contra a Rússia saíram pela culatra, tornando-se um dos maiores desastres econômicos da história europeia moderna, destacou o analista Scott Ritter. As sanções que são projetadas para punir a Rússia falharam em fazê-lo. Na verdade, elas voltaram como um bumerangue para a Europa. E a Europa continua avançando, colocando mais sanções em mais sanções, enquanto a Rússia fica mais forte economicamente, observou. Ritter apelidou a União Europeia de braço econômico de um bando de organizações e instituições que incluem a OTAN, todas servindo fundamentalmente a mando dos Estados Unidos da América. Então, as sanções que foram implementadas pela União Europeia foram feitas porque os Estados Unidos queriam que a Rússia fosse isolada e confrontada pela Ucrânia, que está funcionando como representante de fato da OTAN, argumentou o ex-oficial de inteligência. Ritter insistiu que a América do Norte está usando as sanções para atingir um objetivo estratégico maior, não apenas enfraquecendo a Rússia, mas também enfraquecendo a Europa, para que os Estados Unidos saiam deste conflito da Ucrânia mais fortes. Há décadas, o objetivo dos Estados Unidos é livrar a Europa de seu vício em energia russa barata. Então, as sanções e a reação negativa estão alcançando esse resultado. Talvez a Europa não perceba isso, ou não tenha acordado para a realidade de que os Estados Unidos não são seus amigos, concluiu Ritter. O ex-inspetor de armas da ONU foi ecoado por Gunnar Beck, membro cessante do Parlamento Europeu pelo Partido Alternativo para a Alemanha, advogado e acadêmico especializado em direito da União Europeia, que disse que é seguro afirmar que a União Europeia atirou no próprio pé ao decidir impor sanções à Rússia. Não há dúvida de que o impacto econômico das sanções é sentido em uma extensão muito maior aqui na Europa, aqui na própria União Europeia, em comparação à Rússia. Quer dizer, a economia russa, de acordo com os dados oficiais, está indo muito bem e parece ter se adaptado às sanções, Beck destacou. As sanções da União Europeia às matérias-primas russas, incluindo petróleo e gás, prejudicaram principalmente as economias europeias que costumavam contar com importações de gás e petróleo previsíveis, de alta qualidade e baratos da Rússia, de acordo com o especialista. Essas economias, ele continuou, ainda não podem ficar sem importar petróleo e gás da Rússia, mas agora estão fazendo isso por meio de países terceiros a preços muito mais altos, enquanto a Rússia continua vendendo seu petróleo e gás. Então, a União Europeia basicamente se prejudicou com essas sanções, ou melhor, para ser mais preciso, o bloco prejudicou enormemente a indústria europeia e os consumidores europeus, mas as medidas restritivas não parecem ter tido muito impacto na economia russa, enfatizou Becker. As sanções não tiveram o impacto que a União Europeia esperava que tivessem, o que era previsível, segundo o especialista. A União Europeia provavelmente subestimou o grau em que o governo russo havia se preparado para a eventualidade de sanções, incluindo restrições de longo alcance às importações de energia para a União Europeia, bem como transações financeiras. Nesta ocasião, acho que as sanções se mostraram ineficazes e falharam no que diz respeito à Rússia, resumiu Becker. Chineses passam à frente da Petrobras e levam mais de metade do petróleo em leilão do pré-sal.
As petroleiras China National Offshore Oil Corporation e PetroChina levaram 23 milhões dos 37,5 milhões de barris de petróleo vendidos em um leilão realizado nesta quarta-feira pela Bolsa de Valores de São Paulo. O restante, 14,5 milhões, ficou com a Petrobras. Com a compra dos chineses, a estatal Prestal Petróleo arrecadou 17 bilhões no quarto leilão de petróleo da União, que está sob o regime de partilha. O valor ficou acima de 15 bilhões, que era esperado, segundo o jornal Globo. Estavam habilitados para participar do leilão a Petrobras e a refinaria de Mataripe, além das petroleiras ExxonMobil, Equinor, Galp, Prio, Shell, Total Energy, COO e PetroChina. A PPCA é um estatal que foi criado para gerenciar e fiscalizar a produção de petróleo e gás sob regime de partilha. Nesse modelo, as petroleiras repassam parte da produção para o governo, cujo percentual é definido no momento do leilão do bloco, explica a mídia. O volume do óleo foi dividido em 4 lotes que serão produzidos nos campos de Mero e Búzios, ambos do pré-sal da Bacia de Santos. Ao longo de 2025, na modalidade, vence as propostas que tiveram menor desconto em relação ao preço estabelecido pela PPSA. Nesse leilão foi estipulado como preço mínimo o valor do chamado Brent, datado, que tem como base o preço do petróleo bruto leve do Mar do Norte, acrescido de um desconto máximo de 4,40 dólares para os lotes de Mero e de 4,25 para os lotes de Búzio. Esse desconto ocorre porque o comprador precisa pagar o óleo diretamente no navio plataforma FPSO em alto mar. O leilão contou com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes. Os recursos que serão destinados ao Fundo Social só entrarão na caixa do governo via o Tesouro entre abril de 2025 e abril de 2026. China supera a vantagem militar dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental. O relatório da Comissão Bipartidária de Defesa Nacional expõe ameaça crescente. Em um relatório alarmante divulgado na segunda-feira, a Comissão Bipartidária sobre a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos afirmou que a China representa a ameaça mais séria à supremacia militar dos Estados Unidos desde a Guerra Fria, especialmente no Pacífico Ocidental. O documento destaca que a China conseguiu em grande medida anular a vantagem militar dos Estados Unidos na região após 2 décadas de investimentos militares focados. A China agora possui a maior marinha do mundo, com mais de 370 navios de superfície submarinos, a maioria concentrada no Pacífico Ocidental, em comparação com menos de 300 navios dos Estados Unidos distribuídos globalmente. Além disso, a China está expandindo a modernização e modernizando rapidamente sua força aérea e arsenal nuclear. As capacidades cibernéticas e espaciais da China são classificadas como iguais ou quase iguais às dos Estados Unidos. Essas capacidades provavelmente seriam usadas para interromper infraestruturas críticas, dificultando a capacidade dos Estados Unidos de entrar em conflito, como uma disputa sobre Taiwan reivindicada por Pequim. O relatório reitera a posição do documento de 2022, que identificou a China como o desafio principal dos Estados Unidos, com a intenção de remodelar a ordem internacional e o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para avançar nesse objetivo. Washington, segundo a comissão, está agora atrás da China em produção de defesa, crescimento do tamanho da força e cada vez mais em capacidade de força. Entre as recomendações políticas, a comissão sugere que o Pentágono revise imediatamente todos os principais sistemas em relação às necessidades futuras prováveis, enfatizando a utilidade no campo de batalha, priorizando a agilidade, interoperabilidade e sobrevivência. Outra recomendação é investir mais intensamente em capacidade cibernética de software e espaciais, além de aumentar o orçamento de defesa em uma taxa anual mínima de 3 a 5% acima da inflação. Além disso, sugere que o Estado-Maior Conjunto e o Secretário de Defesa tenham mais autoridade para definir e investir em prioridades futuras de defesa e cancelar programas conforme necessário. O Congresso, por sua vez, deveria votar por uma apropriação suplementar para investimento plurianual na inovação de segurança nacional e base industrial. Isso inclui fundos destinados à infraestrutura de construção naval, capacidade de aumentar a produção de munições quando necessário, fortalecimento de instalações militares na Ásia, apoio a aliados em guerra e garantir o acesso contínuo dos Estados Unidos a minerais críticos, como as terras raras atualmente dominadas pela China. O relatório também recomenda que Washington se envolva globalmente com uma presença nas esferas diplomática, econômica e militar, incluindo com países do sul global, onde Pequim e Moscou estão ganhando terreno. Os Estados Unidos devem trabalhar com seus aliados não apenas para deter a agressão chinesa no Pacífico Ocidental, mas também lutar e vencer, se necessário, acrescenta o relatório. As ameaças
que os Estados Unidos enfrentam são as mais sérias e desafiadoras que a nação encontrou desde 1945 e inclui o potencial para uma grande guerra de curto prazo, afirma o relatório, embora Pequim represente um desafio mais significativo, não é o único. A Rússia, cujos laços com a China apenas se aprofundaram e se ampliaram desde que os dois países declararam uma parceria sem limites após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, também é mencionado como uma ameaça. Ambos os países estão fundindo força militar, diplomática e industrial para expandir o poder mundial e coagir seus vizinhos, instando os Estados Unidos a integrar suas capacidades para se manterem competitivos. A Coreia do Norte e o Irã, ambos países com significativa influência chinesa, também ameaçam os interesses dos Estados Unidos, segundo o relatório. Esse novo alinhamento, nações opostas aos interesses dos Estados Unidos, cria um risco real, senão a probabilidade de que um conflito em qualquer lugar possa se tornar uma guerra multilateral ou global. Essa é uma situação que os Estados Unidos não enfrentam desde a Segunda Guerra Mundial há quase 80 anos e para a qual não estão preparados desde o fim da Guerra Fria. Conclui o relatório, os Estados Unidos não estão preparados hoje. Itália assina um contrato de 1,5 mil milhões de euros para duas novas fragatas Frame. A Itália assinou um contrato de 1,5 mil milhões de euros com os campeões locais de defesa Fincantieri e Leonardo para duas novas fragatas Frames melhoradas, chamadas de Frame Evo. As plataformas oferecem capacidades aprimoradas para derrotar ataques de drones e operar sistemas não tripulados submarinos de superfície e aéreos, entre outras melhorias ditas pelas empresas. A evolução do Frame capitaliza um projeto que provou ao longo dos anos sua total conformidade com os requisitos da Marinha Italiana e ganhou um amplo consenso internacional, disse o almirante-chefe da Marinha Italiana, Enrico Credendino. As duas novas embarcações, que se juntam às 10 já encomendadas pela Marinha Italiana, serão entregues em 2029 e 2030 pela Horizonte System Navali, joint venture controlado pela Fincantieri, que detém 51% de participação em parceria ao lado da Leonardo, que detém a participação de 49%. Leonardo, como programa conjunto ítalo-francês, a fragata Frame foi comprada pela Marinha dos Estados Unidos, que renomeou o navio como classe Constellation. Os dois novos navios Evo oferecem capacidade de guerra submarina das versões anteriores do Frame italiano e uma série de atualizações das capacidades de guerra cibernética do navio. O seu sistema de ar-condicionado e distribuição elétrica, o sistema de gerenciamento de combate foi atualizado, enquanto radares de banda larga, banda dupla, XC de fixação facial serão adotados. Algumas das atualizações tecnológicas estão sendo solicitadas pelos navios da Marinha Italiana PPA. O contrato, que foi aprovado pelo Parlamento Italiano em fevereiro, está sendo administrado pela Agência Europeia de Contratação de Defesa, OCCAR, diz as empresas. Escritório de Defesa Antimísseis de Guam aguarda fundos para construir arquitetura em camadas. O gabinete do Programa Conjunto do Pentágono para a Defesa Antimísseis de Guam está à espera que o financiamento para o ano fiscal 2024 seja reprogramado de outras partes do orçamento para ajudar a pagar seus esforços para construir uma arquitetura para defender o território principal dos Estados Unidos no Pacífico. Mas isso não significa que já não esteja em curso muito trabalho para conceber e planejar uma arquitetura crítica para defender a ilha estratégica de potenciais ataques aéreos de mísseis de adversários como a China. O escritório do projeto é administrado pelo chefe do escritório de capacidades rápidas e tecnológicas críticas do Exército, Tenente-General Robert Rasch. Está operando com 8 pessoas trabalhando muito duro para estabelecer a rede de comunicações entre os atores de defesa, incluindo a Agência de Defesa de Mísseis, que passou os últimos anos desenvolvendo a arquitetura inicial, disse o Rasch, em um evento de Centros de Estratégia Internacionais em 30 de julho, em Washington. O escritório está aguardando uma ação de reprogramação para poder começar a contratar mais de outros 8 funcionários atualmente dedicados ao esforço. Acrescentou o Rasch. O GPO para Guam foi criado em fevereiro de 2024 após o orçamento do ano fiscal de 2024 ter sido planejado. As principais decisões permaneceram sobre quais agências ou serviços serão proprietários e controlarão quais equipamentos como parte da arquitetura. Além disso, resta saber como os recursos designados para a arquitetura serão reunidos, mas um documento de requisitos já está disponível, disse Rasch. Esses requisitos e planos irão evoluir à medida que o gabinete continue a trabalhar com o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos sobre como pretende utilizar o sistema para fortalecer, bem como
o que significa para a integração entre vários elementos da arquitetura. A Agência de Defesa de Mísseis e o Exército procuraram um montante combinado de 1,5 mil milhões de dólares no orçamento fiscal de 2024 para começar a preparar a ilha, transferindo ativos para o local e integrando capacidades. O Pentágono também designou o Exército como líder de serviço que supervisiona a aquisição e o plano de defesa de Guam. Guam é uma ilha com quase 170 mil habitantes que se encontra em uma posição vulnerável, mas está mais perto de Pequim do que do Havaí. A ilha acolhe uma quantidade significativa de poder de combate dos Estados Unidos e seria, portanto, um alvo atraente para a China no caso de uma guerra no Estreito de Taiwan. Embora o MDA tenha indicado que planejaria começar a fornecer capacidade adicional, além do que já existe em Guam, e que completaria isso gradativamente nos anos subsequentes, o que está atualmente na ilha não mudou fundamentalmente, disse Rash. O faseamento das capacidades conforme elas duas vão entregar no cronograma que os serviços e agentes estão entregando. Eu não tenho nenhum pó de recursos mágicos para colocar. Parece que 2 anos ou um sistema de comando de batalha integrado, disse ele no evento. Estamos gerenciando um cronograma mestre realmente massivo e integrado de todos esses programas individuais e garantindo que as peças certas cheguem na hora certa e, a propósito, há toda uma camada de atividades de construção militar que realmente nem começa até terminarmos as revisões de design. O Ash enfatizou que, com o tempo, a parte mais difícil será garantir que todos os recursos da arquitetura funcionem juntos e que todos os serviços sejam capazes de operar usando uma única imagem aérea. O Exército está apresentando seu legado sistema de defesa aérea de mísseis Patriot, bem como seu Low Tower Air and Missile Defense em desenvolvimento que substituirá o radar do Patriot. Ele também apresentou seu recém-lançado lançador de mísseis Mid-Range Capability e seus lançadores Indirect Fire Protection Capability, ainda na fase de protótipo quando estiverem prontos. Além disso, o serviço planeja vincular a arquitetura ao seu novo sistema de comando e controle IBCS, que foi planejado para a produção em plena capacidade no ano fiscal de 2023. Enquanto isso, a Marinha está preparando para fornecer tecnologia e capacidade do seu sistema de armas Aegis, e o MDA fornecerá radares AN TPI-6 móveis de estado sólido de última geração. Novos sensores que a tecnologia usa do radar de discriminação de longo alcance na Estação de Força Espacial Limpa, no Alasca. Estabelecer a arquitetura de forma encamada significa que todos os serviços precisam desenvolver software para sistemas de controle individuais como o IBCS. Com Guam em mente, disse o Brigadeiro-General Frank Lozano, diretor executivo do Programa para Mísseis e Espaço, durante o mesmo evento. Em um cenário em que as ameaças variam amplamente e são esmagadoras em número, você tem que ter um gerenciamento de batalha, um sistema de controle de fogo capaz de se ajustar rapidamente com base em como as ameaças são apresentadas. Ele disse: então, em tempo real, tomar decisões, preparar decisões para os operadores tomarem, para que eles sejam sobreviventes e vençam naquele cenário defensivo. China assusta o mundo e apresenta chip ultra rápido que dobra a velocidade dos ataques eletrônicos. A China assustou o mundo com a criação de um chip ultra rápido capaz de dobrar o ritmo de guerra eletrônica. É o que informa o portal de notícias Sul China Morning Post nesta terça-feira, 30 de junho de 2024. Segundo a pesquisa da equipe da Universidade de Ciência Eletrônica e Tecnológica da China, a tecnologia inovadora por trás do conversor analógico digital pode dar aos militares uma vantagem crítica em combate real. Cientistas chineses desenvolveram um chip que acelera a detecção e resposta dos sinais de radar em 91,46%, quase dobrando a velocidade de combate eletrônico. Esse avanço, segundo a pesquisa, pode proporcionar uma vantagem considerável aos militares chineses, tornando as operações mais eficientes e rápidas.
O chip funciona como um conversor analógico digital, transformando sinais analógicos em digitais. Essa tecnologia reduz o tempo de atraso de receptor de guerra eletrônica de nanosegundos em bilionésimos de segundo para picosegundos, trilionésimos de segundo. Entre as principais vantagens do chip estão velocidade acelerada, detecção de sinais e resposta, eficiência energética, consome até 30% menos de energia. Produção utiliza uma tecnologia de 28 nanômetros, econômica e de fácil produção em massa. Na guerra eletrônica, esse chip ajudaria, por exemplo, na identificação, localização e neutralização de ameaças inimigas. Além disso, economizaria energia ao evitar processar sinais de ruído desnecessários, aumentando a eficiência das operações. A equipe de pesquisadores liderada pelo professor Ning se inspirou em monitores de eletroencefalograma que medem a atividade cerebral, filtrando apenas os sinais importantes. A famosa e gigante chinesa de telecomunicações Huawei apoiou o projeto com um grande investimento, colaborando em sistemas de detecção inteligentes. Com o avanço das capacidades de guerra eletrônica, a China começou a adotar posturas mais ofensivas. Exemplos incluem bloqueio de porta-aviões. Um destroyer chinês tipo 055 bloqueou um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. Operações perto do Alasca. Navios de guerra chineses operaram perto do Alasca. Colaboração com a Rússia. Bombardeiros chineses com capacidade eletrônica atuaram junto com bombardeiros russos. O rápido crescimento das capacidades de guerra eletrônica da China é impulsionada pela expansão de sua indústria de comunicação. A China construiu quase 4 milhões de estações base 5G, muito mais que os Estados Unidos. Apesar das sanções, a Huawei continua a prosperar, sendo uma das principais empregadoras dos formados em engenharia de telecomunicações na China. Estados Unidos anuncia um novo pacote de assistência crítica para as Forças Armadas ucranianas, totalizando 200 milhões de dólares, interceptadores, mísseis e mais. Em um comunicado oficial, emitido em 30 de julho de 2024, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de assistência para as Forças Armadas ucranianas, destinado a atender às necessidades críticas de segurança e defesa da Ucrânia. No contexto do conflito contínuo com a Federação Russa, esse pacote, avaliado em aproximadamente 200 milhões de dólares, fornecerá à Ucrânia capacidades militares essenciais, incluindo interceptadores para defesa aérea, munições para sistema de foguete, artilharia e armamento antitanque. Aí, o pacote de 200 milhões de dólares foi anunciado um suporte adicional de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares para contratos a longo prazo sob a iniciativa de assistência e segurança da Ucrânia. Esse suporte inclui capacidades para aumentar as defesas aéreas e a capacidade de fogo da Ucrânia, destacando-se o fornecimento de armamento antitanque e financiamento para manutenção e sustentação dos equipamentos enviados pelos Estados Unidos. O pacote de assistência militar inclui munição para os sistemas de mísseis NASAMS, munição para sistemas de defesa aérea de curto e médio alcance, mísseis antiaéreos RIM-7, equipamentos de guerra eletrônica, munição para sistemas de foguete de artilharia de alta mobilidade HIMARS, munição de artilharia de 155 mm e 105 mm, munição de morteiro de 120 mm, munição aérea de precisão, mísseis lançados por tubo com segmento óptico e guiado por fio, tom, sistemas antitanque Javelin e AT-4, armamento leve, material explosivo de demolição, sistemas de comunicações seguras, serviços comerciais de imagem, comunicação por satélite, peças de reposição e apoio para manutenção e sustentação, entre outros equipamentos auxiliares. Este anúncio marca o 20º pacote de assistência à Ucrânia da administração Biden, o 62º lote de material proveniente dos inventários do Departamento de Defesa, que é enviado à Ucrânia desde agosto de 2021. A continuidade e a intensidade do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia reflete o compromisso do governo americano em ajudar o país a fortalecer suas defesas e a resistir à agressão russa. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, destacou a importância deste novo pacote de assistência, afirmando que ele não apenas fornece capacidades críticas de combate, mas também fortalece as capacidades defensivas a longo prazo da Ucrânia.
A Áustria enfatizou que o apoio contínuo à Ucrânia é vital para garantir a estabilidade e a segurança da região e para apoiar a soberania e a integridade territorial do país. A comunidade internacional continua a monitorar de perto a situação da Ucrânia, com muitos países expressando apoio à resistência ucraniana. O novo pacote de assistência dos Estados Unidos é visto como um passo significativo para garantir que a Ucrânia possa defender-se eficazmente outras ameaças que enfrentam. Em um cenário de crescente tensão e conflito, a assistência militar dos Estados Unidos desempenha um papel crucial na defesa da Ucrânia. A alocação de recursos significativos e a contínua entrega de equipamentos e suporte técnico são elementos fundamentais na estratégia dos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia e promover a segurança da região. Rússia, Ucrânia perde no total, em um dia, 2.130 militares, tanque Leopard e vários armamentos da OTAN. No último dia, as unidades do agrupamento de tropas russas em um de sul melhoraram sua posição tática. O exército ucraniano perdeu até 710 militares. Um tanque alemão Leopard, vários obuseiros, incluindo o M77 dos Estados Unidos, 2 canhões L-119 do Reino Unido e 2 estações de guerra eletrônica Anclave N, relatou o Ministério da Defesa da Rússia. Soldados russos do agrupamento de tropas Severnorte derrotaram formações ucranianas nas áreas do povoado de Tikoye, Liptsky, Stary Tiza e Volchansky, na região de Kharkov, e repeliu 2 contra-ataques. O adversário perdeu até 350 militares. Um veículo blindado MMWV dos Estados Unidos e várias espécies de artilharia, acrescenta comunicado. Já os meios de defesa antiaérea, tropas de artilharia e aviação da Rússia destruíram na área da operação militar 2 projetos do sistema HIMARS, um míssil guiado de longo alcance Neptune e 42 drones ucranianos, detalhou o Ministério. Unidades russas de agrupamento de tropas na parte oeste seguiram tomando, no último dia, linhas mais vantajosas, repelindo 2 ataques ucranianos. O adversário perdeu até 470 militares. Um obuseiro FH-70 britânico, um L-119 também de fabricação inglesa, outra peça de artilharia e 3 depósitos de munições das tropas ucranianas, de acordo com a entidade militar. Por sua vez, os militares do agrupamento 13 Centro continuaram avançando na direção ocidental e repeliram 3 contra-ataques. Kiev perdeu até 350 militares, um tanque, um veículo blindado de transporte, um obuseiros MS-TAR-B e D-30, um canhão M119 britânico, uma peça de artilharia Rapira, acrescenta comunicado. Por fim, o agrupamento de tropas russas de Dnieper eliminou até 100 combatentes ucranianos, uma peça de artilharia propulsada Paladin dos Estados Unidos, um obuseiro M777, 2 depósitos de munições, uma estação de radar de luta contra a bateria AN, TPK-36 e outros equipamentos militares. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 631 aviões ucranianos, 278 helicópteros, 28.734 veículos aéreos não tripulados, 556 sistemas de defesa antiaérea, 16.732 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.393 lançadores multifoguetes, 12.597 peças de artilharia de campo e morteiros, 24.225 unidades de veículos militares especiais, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Análise. China corteja a adesão do Brasil à nova rota da seda e deixa o país em posição de vantagem. Analistas afirmam que o grande interesse de Pequim em integrar o Brasil à iniciativa pode ser um instrumento de barganha de investimentos e que a adesão deve vir com uma lista de exigências para evitar que o país fique em uma posição subalterna de mero chão de fábrica. Lançada em 2013, a iniciativa chinesa da nova rota de seda engloba 150 países e tem como objetivo não apenas ampliar o poder econômico da China, mas também a influência e a política do país. Neste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que seu governo elaborou uma proposta para aderir à nova rota da seda, que tem forte rejeição na Europa e dos Estados Unidos. Aqui em Pequim acusa de difundir desinformação no intuito de minar a iniciativa.
Especialistas analisam por que o Brasil levou tanto tempo para iniciar as tratativas para integrar a iniciativa e como ela pode beneficiar o país. Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenador do Núcleo de Geopolítica da Observa China, afirma que para integrar a nova rota da seda, o Brasil terá um importante desafio de manter uma política externa equilibrada, aproveitando a cooperação com múltiplos parceiros para maximizar seus benefícios econômicos sem se aliar exclusivamente a um bloco. Segundo ele, esse equilíbrio é necessário porque a iniciativa chinesa tem forte rejeição dos Estados Unidos e de países europeus. A adesão do Brasil à nova rota da seda pode, de fato, criar desafios diplomáticos, especialmente com os Estados Unidos e países europeus que têm expressado preocupações sobre a crescente influência chinesa. A participação na iniciativa pode ser vista como um alinhamento mais próximo com a China, potencialmente impactando as relações do Brasil com esses parceiros ocidentais, explicou o especialista. Ele acrescenta que o momento histórico pede cautela, pois o mundo vive um período muito instável do ponto de vista geopolítico, no qual as relações entre Washington e Pequim estão muito tensas. Questionando-se nesse contexto de instabilidade global, a escalada de tensão entre a Argentina e China, alimentada pelo governo do presidente argentino Javier Milei, também poderia beneficiar o Brasil, pois ele afirma que isso ocorreria apenas se a China redirecionar alguns de seus investimentos ou buscar diversificar seus parceiros na região devido a tensões ou instabilidade na Argentina. O Brasil pode se tornar um destino alternativo atrativo para esses investimentos. Caso ocorra esse redirecionamento, a estabilidade e a importância do Brasil como parceiro econômico na região pode ser fatores decisivos nesse contexto. Isabela Nogueira, professora adjunta do Instituto de Economia e de Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que o interesse em integrar o Brasil à nova rota da seda parte mais da China do que do Brasil. Na verdade, quem está se movimentando são os chineses. A pressão vem deles para que haja essa adesão do Brasil à nova rota da seda. Vem já há algum tempo. Na verdade, é possível, provável, que se consolide agora na visita de Xi Jinping ao Brasil por conta da região do G20. Por conta da reunião do G20 em novembro, afirma mais especialista. Ela destaca que hoje a grande ausência no memorando de entendimento da nova rota da seda é a do Brasil, do ponto de vista de países que são alinhados diplomaticamente com Pequim. Para a China, do ponto de vista de seu poder simbólico, é importante a adesão brasileira, porque isso traz um endosso, um respaldo, um reconhecimento da importância da validade política da nova rota da seda, enquanto instrumento de política externa. Isso valida a nova rota da seda enquanto seu empreendimento de política externa. Isabela afirma que é muito importante ressaltar que o Brasil já é, de longe, o maior receptor de investimentos estrangeiros diretos chineses na América Latina. Se a gente olha os dados do acumulado até 2022, o Brasil recebe quase metade de todo o investimento, de todo o ID chinês que vem aqui para a América Latina. Está disparado na frente dos demais membros. O México, por exemplo, recebe só 3% no mesmo período. Então, o Brasil já é um parceiro econômico prioritário para a China, já recebe volumes expressivos de investimentos aqui, afirma. Alexandre Coelho afirma que o momento para discutir a adesão do Brasil à nova rota da seda se tornou propício por conta da recente intensificação dos diálogos diplomáticos e comerciais, incluindo visitas de alto nível, 50º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países. Ele ressalta que o Brasil, mesmo não estando atrelado à nova rota da seda, já vem se beneficiando enormemente dos investimentos chineses, sobretudo no setor de geração e transmissão de energia, e considera possível que a adesão à iniciativa possa se consolidar ainda este ano. Dada a proximidade dos eventos, como a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil para a cúpula do G20,
Em novembro, a recente aumento das relações bilaterais, é possível que o Brasil faça um movimento concreto em direção à adesão à nova Rota da Seda ainda em 2024. No entanto, a decisão final dependerá de negociações e considerações estratégicas mais amplas. Entretanto, Coelho enfatiza que a adesão do Brasil, se ocorrer, deve vir combinada com contrapartidas importantes do ponto de vista estratégico para o Brasil. Para tanto, o país deve agir de forma mais ativa nas negociações junto à China para que possa aderir à iniciativa da nova Rota da Seda com ganhos no que se refere a investimentos chineses, particularmente em áreas que envolvem inteligência artificial, aeronaves brasileiras e construção de ferrovias. Não só para ligar o país ao Pacífico, mas também para dinamizar a infraestrutura ferroviária do Brasil, que ainda é muito pequena e não atende à capacidade de produção que o Brasil possui na área agrícola, por exemplo. Segundo Coelho, caso haja adesão à iniciativa, os setores mais beneficiados seriam a indústria e tecnologia, com a colaboração em projetos de tecnologia avançada, como a produção de veículos elétricos e o desenvolvimento de tecnologia de informação e energia, com investimentos em energias renováveis, como solar e eólica, aproveitando o potencial natural do Brasil. Agronegócio, com acesso ampliado ao mercado chinês para produtos agrícolas, fortalecendo o agronegócio brasileiro. E infraestrutura e construção civil, com o desenvolvimento de ferrovias e portos cruciais para o desenvolvimento econômico e sustentável do Brasil, além de outras infraestruturas críticas. Ademais, ele afirma que a adesão à nova Rota da Seda pode expandir as exportações brasileiras, facilitando o acesso ao mercado chinês para produtos como carne, café, frutas e produtos de maior valor agregado, como aviões, e também o acesso a outros mercados participantes da iniciativa, potencializando as exportações brasileiras, especialmente de produtos agrícolas e minerais. Outro setor beneficiado seria o de educação e pesquisa, com cooperação em programas de intercâmbio acadêmico e desenvolvimento de capacidades. Isabela Nogueira, por sua vez, afirma ser importante que a adesão do Brasil venha acompanhada de uma lista de exigências a Pequim. A gente precisa negociar bem, precisa ter acordos que incluam transferência de tecnologia desses investimentos que estão sendo feitos, adensamento das cadeias produtivas brasileiras, participação de empresas brasileiras no fornecimento de peças, componentes, partes dessa indústria, que haja uma nacionalização de parte das cadeias que estão sendo trazidas para cá, seja de painéis solares, seja de carros elétricos, seja de trem de alta velocidade. Ela acrescenta que essa barganha é importante para que o Brasil não fique em uma posição subalterna de mero montador de peças, mero chão de fábrica. Segundo ela, o investimento chinês que virá com a iniciativa pode contribuir para a reindustrialização brasileira. Isso precisa ser negociado pelo governo brasileiro. É papel do governo brasileiro fazer uma negociação competente, alinhada com a política industrial e tecnológica, alinhada com a ideia de que a gente precisa de desenvolvimento tecnológico e produção doméstica com tecnologias brasileiras, com firmas brasileiras envolvidas nessa produção, que a gente não seja só um lugar de montagem em que a BID se instala em Camaçari e simplesmente fica lá, brincando de Lego, montando peças que vêm direto da China sem nenhum tipo de agregação de valor aqui. Ela afirma que essa barganha é crucial para que o Brasil não reproduza a dependência que caracterizou os investimentos feitos pelos Estados Unidos e pela Europa, que colocaram o país em posição subalterna, para que a gente tenha efetivamente possibilidades de galgar cadeias globais de valor via conteúdo local, via produção local, para que a gente não seja só montadores de painéis solares chineses ou montadores de carros elétricos chineses, concluiu. Quem foi Ismail Haniyeh, morto em ataque aéreo no Irã? Pergunta. O Hamas confirma a morte do chefe do seu Politburo, Ismail Haniyeh, que foi morto no que o grupo militante palestino diz ter sido um ataque israelense em Teherã depois que ele participou da posse do novo presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Haniyeh nasceu em um campo de refugiados perto da cidade de Gaza em 1962. Juntou-se ao Hamas no final dos anos de 1980 durante a primeira intifada ao Levante.
O homem de 62 anos serviu como primeiro-ministro da autoridade palestina entre 2006 e 2007, depois que o Hamas ganhou a maioria dos assentos nas eleições legislativas palestinas na época. Após o estabelecimento de uma administração liderada pelo Hamas na faixa de Gaza, como resultado da briga do Hamas com a facção rival Fatah, Haniyeh serviu como líder de governo de fato em Gaza em 2007 e 2014. Em 2017, ele foi selecionado para substituir Khaled Meshaal como chefe do gabinete político do Hamas. Haniyeh deixou Gaza em dezembro de 2019, indo morar na Turquia e no Catar, construindo sua autoridade para representar o Hamas no exterior. Suas visitas anteriores mais notáveis ao Irã incluíram o funeral de Qasem Soleimani, um alto comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, que foi morto por um ataque de drone dos Estados Unidos em 2020, e após do presidente iraniano Ebrahim Raisi em 2021. Em abril deste ano, ataques aéreos israelenses mataram 3 dos filhos de Haniyeh e 4 de seus netos, com Haniyeh deixando claro na época que suas mortes não afetariam o cessar-fogo das negociações de reféns que estavam em andamento naquela época.